No vídeo de hoje você descobre o que aconteceu com alguns mileritas que, após o desapontamento, acabaram assumindo tendências carismáticas e se tornaram um grupo extremamente fanático. Veja essa história. Antes de mais nada, é importante que você assista esse vídeo até o final e deixe o seu like. Também inscreva-se no canal se você for novo por aqui e aperte as notificações para que você sempre seja informado toda vez que vier um vídeo novo aqui do canal. Dito isso, no século XVIII, especialmente no fim do século XVIII, começa a surgir um clima de otimismo, com tendência forte de progresso, especialmente no mundo anglo-saxônico. O próprio cristianismo estava em expansão nos Estados Unidos, sendo que o percentual de membros na igreja em relação à população geral passou de 5% a 25% entre os anos de 1800 e 1850. A velha tradição calvinista cedia diante dos princípios democráticos da Revolução Americana e do Segundo Grande Reavivamento. Se por um lado as pessoas estavam realmente interessadas em estudar os livros de Apocalipse e Daniel, também havia por outro lado um forte sentimentalismo religioso com ênfase numa religião mais experimental. A pregação de Dwight Moody, voltada às massas de trabalhadores americanos, também trouxe um forte despertamento religioso. Isso se intensifica depois de 1826, período em que Charles Finney começa a pregar. Especialmente Finney achava que a pregação não poderia se restringir à mera instrução, por isso ele empregava diversos métodos com o fim de despertar as emoções e levar a pessoa a uma mudança de comportamento, próxima a uma moral cristã. Claro que também durante todo o século XIX houve a propagação dos camp meetings, reuniões campais, onde se disseminava uma religião mais experimental e emocional. Outra forte característica era a crença em um milênio de paz. Assim, enquanto os secularistas tinham otimismo por causa dos avanços, os cristãos também mostravam otimismo, mas diante da perspectiva de que logo viria um milênio de paz, no qual as pessoas poderiam se converter a Jesus e no final desse milênio, Jesus então voltaria à Terra. Todos esses fatores somados levaram a fortes impulsos carismáticos. Estima-se que entre 1750 e 1820 apareceram cerca de 315 alegados profetas na Inglaterra e Estados Unidos. Entre os profetas mais conhecidos desse período, nós temos Jimmy Wilson, Anne Lee e Joseph Smith. A grande verdade é que esse era um período de democracia cristã. Acreditava-se que qualquer pessoa com uma Bíblia nas mãos e cheia do Espírito Santo poderia pregar o Evangelho, mesmo que não tivesse nenhuma instrução formal. Eu já falei um pouquinho mais sobre isso no vídeo em que nós falamos sobre o William Miller. Eu vou deixar na descrição para que você também possa entender um pouquinho mais como o William Miller se insere nesse período. Como já existe, portanto, esse vídeo sobre Miller, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a pregação de Miller era mais racionalista. Miller queria realmente descobrir o que as Escrituras diziam. E ele chegou a essa conclusão de que Jesus voltaria por volta de 1843, fazendo diversos cálculos proféticos. Entretanto, do lado de Miller, haviam também pessoas de diversas confissões religiosas, muitas das quais estavam acostumadas com o clima mais emocional daqueles dias e também com as manifestações carismáticas que acompanhavam esse tipo de experiência religiosa. Apesar do culto millerita não ser bizarro, mas centrado no estudo da Bíblia, diferente de Shakers e outros grupos assim mais extremos, também, ao atrair pessoas de todos os grupos e credos, os milleritas tiveram que conviver com pessoas que manifestavam chamados dons espirituais, como glossolalia, aqueles que estavam acostumados com música carismática daquela época, etc. Claro que houve um período de desapontamento, o período posterior a 22 de outubro de 1844. Eu também fiz um vídeo a respeito do que aconteceu com os milleritas após essa fratura. Portanto, aqui eu não vou entrar em detalhes. Vale lembrar que entre esses milleritas desapontados estavam alguns de tendências mais carismáticas. Como esses milleritas interpretaram o desapontamento? Bom, para eles não havia desapontamento.
uma vez que de fato Jesus havia retornado. Como assim? Bom, eles explicavam que o retorno de Jesus era uma espécie de alegoria e que de fato agora ele havia voltado espiritualmente e que habitava com o crente em seu coração. Como Jesus habitava o corpo do crente num fenômeno semelhante ao da encarnação, agora o crente não poderia mais pecar. Ele estava completamente santificado. Um dos movimentos mais conhecidos se reuniu em torno de Orlando Squires, cuja visão perfeccionista se assemelhava ao do calvinismo francês, e a de John Starkweather, milerita que divergiu dos líderes do movimento por seu perfeccionismo. Esses mileritas também acreditavam na porta fechada, à semelhança de outro grupo que daria também origem a um importante movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ao contrário dos adventistas sabatistas, esse grupo tinha algumas particularidades, especialmente quando se vê na questão hermenêutica, ou seja, no que diz respeito à interpretação da Bíblia. Eles fugiram bastante da tradição milerita. Afinal de contas, toda a base profética de Miller foi deixada de lado e uma interpretação alegórica foi adotada ao invés do princípio sola escritura de tradição protestante. Entre as crenças estranhas, os mileritas fanáticos achavam que era desnecessária toda forma de trabalho. Também acreditavam que deveriam agir como crianças, tomando literalmente as palavras de Jesus de que se não fôssemos como crianças não poderíamos entrar no seu reino. Para eles também não havia mais casamento, uma vez que o reino de Deus havia chegado. Assim, o crente estava liberado para abandonar a sua família e se unir sexualmente com quem quisesse. Aqui é interessante notar a experiência de Enoch Jacobs, um dos mileritas fanáticos desse período. Jacobs já se decidira pelo celibato, quando uma tal de irmã Kurtz lhe disse ter tido uma revelação na qual ele seria seu companheiro no mundo eterno. Ele seguiria tendências esotéricas depois disso, inclusive se tornando praticamente um budista e panteísta. Esse grupo de mileritas fanáticos logo se dispersou, alguns por se unirem aos Shakers, outros por desanimarem na sua fé. A verdade é que esse movimento não durou muito, e eles acabaram se dispersando e perdendo a sua identidade. Infelizmente, essas tendências místico-carismáticas voltariam a assolar depois outros grupos mileritas, especialmente o grupo que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir da década de 1890, novos impulsos carismáticos acabam afetando os adventistas, dando origem depois a um fenômeno conhecido como Movimento da Carne Santa. Mas esse já é um assunto para um próximo vídeo. E você, já conhecia esse recorte da história sobre o grupo de mileritas que acabou assumindo tendências fanáticas? Você já conhecia a influência da expressão religiosa carismática no meio do milerismo? Deixe aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e até a próxima semana. Um forte abraço!